Se você, assim como eu, é um grande fã do filme The Big Short, você não pode deixar de ler o livro que originou o filme, que é A Jogada do Século, do Michael Lewis. Bom, pessoal, trazer aqui algumas impressões a respeito dessa leitura concluída recentemente. O livro, tanto o livro quanto o filme, né, eles tratam do colapso do mercado financeiro norte-americano no ano de 2008 e como algumas pessoas conseguiram antecipar, né, o que estava acontecendo e ganharam muito dinheiro operando vendido, operando a descoberto, fazendo o que se chama aí operação short, né, short selling no termo em inglês aí, tá? E daí justamente decorre o nome do filme, né, The Big Short, né, decorre da operação a vendido a descoberto dos títulos hipotecários lá no mercado norte-americano que algumas pessoas conseguiram verificar já de antemão e, enfim, multiplicaram seu patrimônio muitas e muitas vezes em decorrência disso, tá? Bom, eu sou muito fã do filme, né? Já mencionei aqui, e eu, sinceramente, quando comecei a leitura do livro, eu não tinha expectativa de que o livro fosse melhor do que o filme, porque eu sou muito fã, né, do filme. E eu estaria sendo desonesto se eu dissesse que o livro é muito melhor do que o filme. Eu diria que eles são equivalentes, tá? É tão bom quanto. É claro que no livro a gente tem um aprofundamento de alguns pontos que o filme não consegue abordar, por questão de tempo, né, senão ficaria muito grande. No livro a gente tem uma apresentação maior de características pessoais dos personagens, a gente tem outras empresas que também são importantes no deslinde ali dos fatos do mercado financeiro que não são tratadas no filme, né? Então, enfim, o livro tem pontos positivos, muitos pontos positivos em relação ao filme, justamente por conta desse maior espaço, né, para fazer essas discussões, tá? Claro que para quem já assistiu o filme, para quem vai ler o livro, né, sabe que os temas ali tratados eles são um pouco técnicos, né? Então você vai ter lá a questão das hipotecas subprimes, dos CDOs, CDS, etc, né? Então, eu não vou aqui tentar ficar explicando nada, vocês podem fazer, né, ter um aprofundamento maior por meio da leitura do livro, assistir o filme, etc. Mas comentar alguns pontos aqui que são bastante essenciais, que são tratados no livro, né, para melhor compreensão desses temas aí. Bom, então, essas hipotecas subprime, né, conforme tratado tanto no livro quanto no filme, são empréstimos que eram realizados para pessoas que, enfim, não tinham tantas condições de pagamento, não tinham renda comprovada, etc, né? Muitas vezes não tinham nem documentação adequada para receber o empréstimo, mas por conta do sistema, né, perverso de incentivos ali, de bônus variável, daquele pessoal do mercado financeiro, dos grandes bancos, enfim, dos corretores, dos vendedores desses bancos aí, faziam esses empréstimos sem critério nenhum, né, para muitas pessoas que não tinham condições de pagar. E essas hipotecas, elas eram chamadas, nesses créditos, nesses empréstimos, eles estavam numa categoria ali, digamos, subalterna, chamada subprime, tá? Então, essas hipotecas subprime são exatamente, né, estão relacionadas com esses empréstimos a pessoas que talvez não teriam aprovação numa análise de crédito mais criteriosa, tá? Então, é nesse sentido que é essa terminologia de hipotecas aí subprime. E daí o que acontece? Quando esses agentes financeiros faziam essas operações de crédito, eles organizavam todas essas hipotecas, né, num conglomerado, faziam um agrupamento delas e transformavam isso num título chamado CDO, tá? Que era, a tradução seria como obrigação de dívida colateralizada. Né? Por que colateralizado? Porque tem um ativo, né? Tem uma hipoteca, uma casa que garante esse empréstimo, essa operação de crédito, caso o mutuário não fizesse o pagamento das operações, tá? E daí, claro, como eu falei para vocês, esses créditos que eram concedidos, eles eram concedidos para pessoas que não tinham condições de efetuar esse pagamento, não tinham renda comprovada, não tinham, enfim, documentação ok, e por isso enquadrados nessa categoria de subprimes. Enfim, eram títulos ruins, então esses CDOs derivados dessas hipotecas subprimes também eram CDOs ruins, tá? E eles eram, né, negociados no mercado financeiro como uma forma de diluir o risco da instituição financeira para os diversos investidores, tá? E daí a sacanagem da coisa é o seguinte,
que, como eu já falei, né, esses créditos, esses empréstimos aí eram feitos para pessoas, né, sem comprovação, nessa categoria subprime, mas as agências de risco, elas davam uma classificação AAA para esses CDOs que eram organizados com esses títulos ruins. Então, enfim, daí o livro discute mais, o filme também apresenta a, a negligência das agências, né, de classificação de risco em relação a esses CDOs, né, que eles nem sabiam o que estavam fazendo, não sabiam nem como avaliar esses CDOs, não avaliavam as hipotecas subjacentes desses títulos, etc. Então, enfim, tudo isso contribuiu muito, tem outras coisas também, mas tudo isso contribuiu muito para a derrocada do mercado financeiro norte-americano em 2008. Assim, para tentar aproximar um pouco mais a questão do CDO para a nossa realidade, é mais ou menos como se fosse uma operação de factoring, né? Que você, sei lá, tem um cheque, uma duplicata, que você recebeu de um cliente, você precisa antecipar esse recebível, você vai até uma empresa de factoring e ela te cobra uma taxa e, né, desconta para você antecipadamente esse cheque, essa duplicata, e depois ela cobra do sujeito, daí tem a questão ali do risco, de inadimplência e tal. O CDO é mais ou menos, né, parecido com isso, mas a diferença é que tem um ativo, né, colateral garantindo a dívida, diferente do que acontece no factoring, que não tem. Tá? Então, enfim, grosso modo é isso. O objetivo aqui não é ficar explicando esses conceitos técnicos. Tá? De o que acontece? Essa obrigação de dívida colateralizada, né, esse CDO, ele depende do pagamento, né, do cumprimento das parcelas pelos mutuários. Muitos mutuários começaram a não honrar as suas hipotecas, essas instituições financeiras começaram a receber essas casas, né, como se fosse uma execução da garantia daquele empréstimo, muitas casas sendo recebidas, nível de inadimplência subindo, calote, as pessoas não pagando as suas hipotecas. O que aconteceu com o preço dos imóveis? Despencou, né? E daí o calote generalizado decorreu, né, desagou, melhor dizendo, na crise aí que todos conhecem lá no ano de 2008 no mercado norte-americano, tá? Então, grosso modo é isso, claro que tem mais coisas, mas o meu objetivo não é ficar discutindo questões técnicas com vocês aqui. Beleza? Bom, então, assim, fica bastante claro, né, e o livro discute bem, o filme também, a questão da negligência, né, das agências de classificação de risco em relação a esses títulos subprime aí, né, tiveram um papel predominante em relação a isso. O próprio, a concessão de uma classificação AAA para esses CDOs aí, que era um puro lixo, né, conforme o livro e o filme também abordam de maneira muito interessante. Então, enfim, né, isso gerou toda essa crise aí do mercado norte-americano, tá? E claro, os bancos, né, eles nunca esperavam que níveis tão altos de inadimplência fossem acontecer, né? Então, os modelos de mensuração de risco, desses créditos concedidos, etc., né? Então, tudo isso, enfim, foi uma série de fatores que levou ao que aconteceu no mercado norte-americano no ano de 2008, né? E daí, claro, no fim é sempre o povo que paga a conta, né? Então tem alguns trechos aqui do livro, tem muitos trechos interessantes, né? Mas alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar, né? Então, já no finalzinho do livro, o autor, né, o Lewis, Michael Lewis, ele vai falar aqui. As autoridades entraram em ação para evitar a falência das grandes empresas de Wall Street, que ocasionaram a sua própria ruína, né, por causa de apostas ruins nesses empréstimos subprime, em vez de socorrer o povo, né? Então não foi o povo que, enfim, foi socorrido e sim as empresas, né? O que é uma baita de uma sacanagem, é a socialização aí dos prejuízos, né? Então quando as empresas têm lucros, os lucros são delas, mas quando tem prejuízos aí eles são socializados, né? Aqui também um outro trecho interessante, no início de 2009, os riscos e os prejuízos associados a mais de 1 trilhão de investimentos ruins foram transferidos das grandes empresas de Wall Street para o contribuinte americano. E também o autor aqui, o Lewis, ele, numa conversa que ele teve com o CEO do Salomon Brothers, ele também coletou, né, essa fala do CEO, fala assim, quando um banco de investimento de Wall Street está realmente encrencado, seus riscos tornam-se um problema do governo norte-americano. É o laissez-faire até o caldo entornar, disse ele com um meio sorriso. Então, ou seja, no fim, né, quem pagou a conta aí foi o povo norte-americano, né, que, enfim, assumiu aí as apostas ruins que as empresas
dos grandes bancos, enfim, né, seguradoras, etc., fizeram nesse tipo de empréstimo hipotecário aí, enfim, né, ocorreu a socialização do prejuízo, né. Bom, mais alguns pontos aqui que eu também destaco do livro, pessoal, né, que eu já mencionei para vocês aí, questão da exploração, né, de alguns pontos mais, né, que são mais bem explorados no livro, digamos assim, do que foi no filme, tá? Enfim, a questão de empresas aí que foram importantes e que no filme não são abordados, né, e tal. A vida pessoal dos autores, etc. Enfim, tem vários pontos aí que são interessantes que não são abordados no filme por conta do espaço, né? Enfim, eu achei o livro excelente, né? Eu demorei 17 dias para ler. É um livro que tem 321 páginas, né? Na minha opinião, um livro nota 10. Só que tem alguns pontos negativos, tá? Que eu diria, assim, muito ruins. Problemas absurdos com a tradução. Problemas absurdamente, né, complicados em relação à revisão, a falta de revisão. Eu estou com um livro aqui da Best Business, né, que é a editora que eu comprei, né, o livro, né, do qual a editora eu comprei, muito mal revisado, horrível, horrível mesmo. Acho que um dos piores problemas de revisão que eu já vi em livros aí foram vistos nesse daqui. Mas enfim, tirando isso, é um livro excelente, tá, pessoal? Para quem gosta do filme, principalmente, não pode deixar de ler. É um livro com um aprofundamento maior do que acontece no filme. Muitos pontos positivos, né? A questão, né, que eu já mencionei aqui, o maior aprofundamento. Pontos negativos também, como sempre tem, mas, enfim, para quem gosta do filme, né, uma leitura, digamos assim, obrigatória. Beleza? Bom, então com isso eu finalizo aqui, deixo a recomendação de leitura para vocês e peço licença que eu vou ali assistir The Big Short pela 10ª vez. Valeu, pessoal, até mais.